Revelação que Deus Pai fez de Jesus, o Filho, ao seu servo João. Notificou através de um anjo e ordenando a João que escrevesse o que ele iria ver e que enviasse às 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas representam a igreja do Senhor Jesus na sua totalidade, em todo o tempo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Depois nós vimos no capítulo 4 a visão que João teve do trono de Deus. Foi transportado em espírito até o céu, e lá ele teve a visão de um trono, e alguém sentado nesse trono, e este alguém que é Deus, com um livro na mão, o livro da história, e não havia ninguém digno, achado digno de abrir o livro. E João fala que ele chorou muito por causa disso. Chorou muito, até que alguém disse para ele que havia alguém que era capaz de abrir o livro, e este alguém era o Cordeiro, tinha sido morto, mas estava vivo, Jesus. E Jesus, então, ele toma o livro e ele começa a abrir o livro. E no capítulo 6, versículo 1, então, em todo o capítulo 6, temos a abertura de 6 selos, o livro da história. Então, os selos mostram para nós o que está acontecendo na história, o que está acontecendo hoje, porque Apocalipse é um livro para hoje, né? E o Apocalipse, ele é interessante porque existem várias maneiras de ser interpretado, né? São várias escolas de interpretação. Cada uma tem os seus eruditos, os seus especialistas, né? E, então, há uma escola de interpretação que diz que o Apocalipse foi para o passado apenas. João escreveu para a sua época, para a igreja ali, na época do Império Romano, mas tudo que tinha que acontecer já aconteceu. É uma maneira de entender o Apocalipse, que não é a minha, certo? E João, então, vai relatando, né? Vai relatando o que está acontecendo na história, né? Nós temos aí, então, a questão dos selos, a visão dos 4 cavalos, né? O cavalo branco, o outro, que cor que era? Vermelho, o outro preto e o outro amarelo, né? Cada um representando uma coisa. Como eu falei, há 2 maneiras de entender o cavalo branco. Alguns acham que é o cavaleiro é Jesus, que é o evangelho que está sendo espalhado no mundo, e a outra maneira que está se referindo aos exércitos, ao poderio militar e tudo mais. E eu creio que esse cavalo fala desse poderio militar, porque Jesus vai aparecer lá no capítulo 19, aí, com características inconfundíveis de que é Jesus, né? E, então, o que acontece? O que acontece no mundo hoje? São guerras, a falta de paz, a escassez de alimento, a maldade, né? Morte, assassinatos, todo tipo de desgraça, né? A própria natureza, e vai por aí afora, lembrando que Deus não é o causador de tudo isso, certo? Deus não é o causador de tudo isso. Ele ainda, as coisas só estão ainda tendo vida porque Ele está segurando a onda, né? Deus segura, Ele dá certos limites. A gente vê que naquelas, tanto ali depois nas trombetas, né? Depois no capítulo 8, temos as 7 trombetas, que na realidade é 6, né? Depois tem a 7ª lá na frente, né? As trombetas são advertências de Deus para o mundo, para as pessoas, dizendo: olha aqui para mim, né? Há alguém, e esse alguém sou eu, olhem para mim, eu tenho vida para dar, eu posso transformar as coisas. Mas a gente olha que, infelizmente, com tantos acontecimentos ruins, tanta desgraça, tantas catástrofes, tantas desgraças internas no coração do homem e na sociedade, simplesmente o texto diz que as pessoas não se arrependeram,
não mudaram de vida, não mudaram de atitude, não mudaram o seu caminho, né? Então, a gente vai aí. Hoje eu pensei de falar sobre o livro do Apocalipse. Ele tem 7 bem-aventuranças. Pensei de falar sobre elas hoje. São 7. Cadê a folha? A Marquiano, distribui uma folha para cada um aí. Qual é o conceito que João tem de felicidade? Conceito de bem-aventurança. Lembra que o Apocalipse, ele trata da luta entre o bem e o mal, né? Entre o bem e o mal. Entre aqueles que têm o número do Cordeiro, né, gravado no seu coração, ele fala que é na testa, o número do Cordeiro, e aqueles que têm o número da besta. Aqueles que seguem o Cordeiro, que submetem a ele, e aqueles que não seguem. Aqueles que seguem a besta e aqueles que seguem o Senhor Jesus. Aqueles que seguem o sistema e amam o sistema e se deleitam com o sistema, e aqueles que são submissos ao Senhor Jesus Cristo. Então, o sistema que está aí, chamado de mundo também, que nós vamos ver depois com mais detalhes, que é a besta, não? O sistema que predomina, tem a sua maneira de crer, a sua maneira de pensar, tem os seus conceitos de felicidade, que são vendidos assim, diariamente para as pessoas, né? Verifique que muitas das propagandas feitas pelo sistema mexem com a felicidade, não é? Se você quiser ser feliz, o que é que você precisa? Você precisa comprar este carro aqui, né? Você precisa tirar férias neste lugar, você precisa isso, precisa aquilo. Então, o sistema vai oferecendo a felicidade. E muita gente embarca nessa busca da felicidade, só que não encontra, porque o sistema é enganoso. O diabo é o pai da mentira, e o sistema que ele comanda é a mentira e o engano. Promete felicidade, aí o sujeito se endivida, né, para ser feliz, depois ele vai ver a dureza para pagar as contas. Só que isso o diabo não fala, né? Ele fica quietinho, deixa a pessoa entrar, e felicidade, né? E já notaram que também na maneira de pensar do sistema, a felicidade o sujeito nunca acha, porque ele chega num lugar lá, já não está lá mais, né? É que nem subir uma montanha. Você precisa subir nessa montanha. Aí o sujeito sobe aquela montanha e tal. Quando chegar lá em cima, eu vou ser feliz. Aí ele chega lá em cima e fala, não. É na outra montanha, meu amigo. Tem mais outro tanto para você chegar lá. Hã? Não, tem uma mais alta, né? É que nem essas viagens de turismo que se faz, né? A gente compra a passagem, vai para determinado lugar, porque lá vai ser o lugar, não é assim? Lembrou de mim, tá vendo? Eu falo, vocês não acreditam, né? Não acreditam. Aí, foi lá é o lugar, então, você chega lá e fala, puxa, então cheguei, gastei uma grana aqui, né? Agora estou aqui. Mas aí vem alguém, né, um guia lá e fala, não é bem que você tem que conhecer a gruta, não sei aonde. Daqui 50 quilômetros, tem uma gruta, olha, que é um negócio assim que você não pode deixar de ver essa gruta. Aí o sujeito fala, bom, já estou aqui mesmo, né? Uma gruta a mais, uma a menos, e vai. Aí vai lá, vê a tal da gruta. Aí chega lá na gruta, é uma gruta, um treco idiota, besta de tudo, né? Aí volta, mas já está lá, aí tem outro, mas não é, hoje era a gruta, mas amanhã você precisa ver a montanha, cara. A montanha, essa montanha você não pode perder. Você foi lá em Israel, né? Foi lá, né? Agora tem que ir no túmulo do Lázaro, tem que ir onde Jesus ressuscitou, e vai, né? Assim aí o negócio vai. Então, a felicidade do sistema é mais ou menos assim, sempre, né? Sempre falta alguma coisa, É preciso algo mais. Mas vamos ver qual é o conceito bíblico, e daqui do Apocalipse, porque João também coloca aqui o conceito de Deus sobre o sistema. Então, vocês têm essa folha aí, todos receberam?
São 7 bem-aventuranças. Se 7 for o número da perfeição, então aí está 7 bem-aventuranças, a felicidade perfeita, né? Essa é verdadeira, a outra é engano. Tá? João 1,3. Alguém pode ler para nós? Está na folha, pode ler aí. Todos têm a folha? Então, alguém, por gentileza, lê em voz alta para nós. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Felizes são aqueles que leem, ouvem e praticam as coisas nele escritas. Então, tá aí. As outras vêm depois. As outras vêm depois. Se tem 6, né, nós vemos uma, tem outras 6 que vêm depois, certo? Então, veja aqui o conceito de bem-aventurança. É aquela pessoa que lê a palavra de Deus, que ouve, presta atenção, procura entender o que está escrito e não para por aí, pratica. Então, essa é a pessoa bem-aventurada, a pessoa feliz. Algo bem prático, né? Deus revelou a sua palavra para nós, que nós precisamos ler, precisamos prestar atenção no que está escrito, precisamos procurar entender o que está escrito e não apenas isto, mas praticar, na prática da palavra. Então, vamos ver a segunda das outras 6. Então, quem é a pessoa feliz, de acordo com esse texto? Aqueles que morrem no Senhor, que há 2 maneiras de morrer, né? Você pode morrer com Cristo, ou em Cristo, ou sem Cristo. Então, feliz aquele que morre no Senhor, né? Porque descansarão das suas fadigas. Descansarão das suas fadigas. Quem morre em Jesus tem a vida eterna prometida por Ele. Quem morre sem Jesus, não tem. Então, por isso, as pessoas que morrem em Jesus, essa é uma opção de vida, né? Que morrer, a gente vai mesmo. Então, você quer morrer com Cristo ou sem Cristo? Escolha sua. A opção é sua. Mas a palavra está dizendo isso. Outra bem-aventurança, 16:15. Quem que está prometendo aí? Quem é que vem como ladrão? É uma ilustração, né? Jesus não é ladrão, né? Jesus não é ladrão, vamos deixar claro. Ele vem como ladrão, de surpresa, né? Por isso, ele diz, feliz aquele que permanece vigilante, atento. Quando Jesus vai vir, segunda vez? Nós não sabemos, certo? Nós não sabemos. Há pessoas que sabem, né? Que elas contam, mas depois Jesus não vem, né? Mas nós não sabemos. Nem Jesus falou que sabia. Lembra quando perguntaram? E daí? Quando vai acontecer isso, Jesus? Ele falou, não tenho a mínima ideia. Quem sabe isso é só meu Pai. Mas tem gente que sabe mais do que Jesus. Aliás, sabe mais do que sabe igual o Pai, né? Estão no mesmo nível ali, ó. Jesus um pouquinho abaixo, eles estão com o Pai aqui, ó. Sabe tudo. Tem uma linha de comunicação com o Pai direta, né? E aí acho que Deus muda de plano, telefona para ele primeiro. O que é que você acha? Não pode mudar. Pode mudar que está certo. Tem gente assim. A gente lê esses comentários de Apocalipse, sinceramente, viu? Tem cada especialista aí que é duro de engolir, viu? Duro de engolir. Mas isso é outra história. Onde é que nós estamos, hein? 19:9. Alguém leia. O anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus.
É bom ser convidado para um casamento? Depende, né? Depende do casamento, né? Depende do casamento. O de vocês, por exemplo, eu vou fazer questão de ir, né? Claro, né? Já não vão me deixar de fora, né? Mas aqui é um casamento específico, né? Casamento do quê? Do Cordeiro. O Cordeiro vai casar com quem? Com a noiva, né? Quem é a noiva? A igreja, né? Então, bem-aventurados as pessoas que são convidadas para o banquete. É um banquete, né? Do Cordeiro. É um privilégio, né, Aramis? Altíssimo privilégio, né? E o convite de Deus está sendo feito a todos, né? Venham a mim, diz Jesus. Venham a mim. Venham a mim. Vida para dar. Quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Quem tem sede, venha. O convite está sendo feito para as pessoas. E aqueles que aceitam o convite, esses então são bem-aventurados. Então, a bem-aventurança, de acordo com a felicidade, de acordo com o conselho de João, é aquela nova posição que nós temos em Cristo Jesus. Ela não depende de coisas materiais. Não depende. É claro que as coisas materiais, aqui nós estamos aqui nesse mundo e dependemos delas. Então, muitas dessas coisas, elas nos trazem conforto. Né? Não está errado com isso. Mas o conceito de felicidade é por causa da nossa nova posição em Cristo. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perdeu tudo. Né? Vamos lá. Qual que é agora? Capítulo 20, versículo 6. Alguém? Tá. Então, vamos entender essa questão desses 1000 anos aí, certo? Como eu falei, o Apocalipse tem várias maneiras, né, de ser interpretado. E sobre essa questão dos 1000 anos, há várias interpretações também, né? Dependendo do autor que você pegar, ele tem aquela linha de interpretação, aí ele vai naquela direção. Se você pega um outro autor que não crê assim, ele vai em outra direção. Então, basicamente, há 3 maneiras de entender a questão do milênio e desse reinar aqui com Cristo. Né? Uma maneira é a seguinte: entende esses 1000 anos como 1000 anos literais aqui na terra. Jesus, depois de arrebatar a igreja, então, seria mais ou menos isso, né? O tempo está passando, ali nós temos a primeira vinda de Jesus, certo? O tempo está correndo. Segundo essa maneira de entender, o próximo evento escatológico, fim, será o arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem, a igreja é arrebatada, os que morreram em Cristo subirão para encontrar com Jesus nos ares, né? E os que morreram serão ressuscitados e encontrarão com Jesus. Os que estiverem vivos serão transformados e todos subirão para o encontro com Jesus nos ares. Jesus não toca aqui a terra. E daí essa turma toda vai para o céu com Jesus. E vão reinar lá no céu. Mas a coisa aqui na terra continua. A vida aqui continua. E após esse arrebatamento, vem o que eles chamam um período de grande tribulação de 7 anos. De 7 anos. E aí os judeus vão estar aqui, tendo um tratamento especial, e etc. Haverá, então, a vinda do anticristo, que no princípio ele vai ser um cara legal, durante 3 anos e meio, depois ele vai virar o disco e virar uma perseguição terrível, né, sobre
sobre a igreja. As pessoas vão estar se convertendo e tal, mas é um período literal de 7 anos. 7 anos. 3 anos, os últimos 3 anos e meio de grande sofrimento. E, no final desse período, Jesus Cristo vem, né, com a sua igreja, e aí ele estabelece o milênio. Tem muitos detalhes aí que eu não vou entrar, mesmo porque eu não sei também. Eu vou falar umas coisas básicas. Aí Jesus vem e ele estabelece o 1000 anos, literalmente 1000 anos aqui na terra, governando de Jerusalém. E os judeus terão um tratamento especial, né? E nesses 1000 anos aqui vai ter gente que já está no corpo glorificado, outros que vão nascer aqui. É um negócio meio complicado, eu não consigo engolir isso direito, certo? Mas 1000 anos aqui. Depois de 1000 anos, então, literalmente, depois de 1000 anos, então aí vem desses 1000 anos o diabo vai estar preso, depois no finalzinho ele vai ser solto, vai enganar as nações. Aí dizem eles que vai ter uma grande batalha lá do Armagedão, e etc. E Jesus virá com poder e glória, como um general de exército, e vai conquistar tudo e estabelecer o seu reino, né? Estabelecer o seu reino. Então, 1000 anos literais. E há uma outra maneira que eu vou dizer agora, que é na qual eu creio. Eu tenho dificuldade com essa posição que eu acabei de falar, e com a primeira também. Porque eu creio que João escreveu para a sua época, mas também para a nossa época. A palavra de João, a palavra de Deus, ela é válida até a segunda vinda de Jesus. Até a segunda vinda de Jesus. Então, por quê? Porque é complicado, porque o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Cheio de símbolos. Você não pode pegar as coisas literalmente. Então, eu não posso pegar literalmente aquilo que me convém. Falando, não, isso aqui é literal. Não, mas isso aqui, não, isso aqui é figurado. Ou é literal ou é figurado. Né? Ou é literal ou é figurado. Outra coisa, quem vai determinar esses 7 anos? Só se for aqueles que estão ali com Deus. Ó. Deus falou, começou agora, no final te aviso. Né? Quem vai determinar isso? Então, eu tenho muita dificuldade, sempre tive, né, com essa posição, mas tem gente que crê assim. A maioria dos chamados crentes, dos evangélicos, creem desse jeito. Se você pega, tem várias Bíblias com nota de rodapé, são dessa linha, né, são dessa linha. Não fique com raiva de mim, porque eu não creio assim, certo? Vocês estão me olhando assim, com cara de desconfiado. Acho que eu estou... Essa cara aí, Walter. Está hipnotizado. Tá bom, vai, continua assim. Então, essa é uma interpretação do milênio. E aqui, quando diz, estou falando isso aqui, ó, reinarão com ele 1000 anos, no 26 que nós lemos, esses 1000 anos, nessa interpretação, são literais. Literais. Quando Jesus já arrebatou a igreja, voltou, e aí a segunda vinda, e aí estabelece esses 1000 anos do reinado de Jesus aqui na terra, comandando com mão de ferro, aqui na terra. Tá? Agora, eu creio diferente, eu vou dizer a maneira que eu creio. Eu creio que o milênio, nós estamos nele. O milênio já foi inaugurado. Quando Jesus Cristo veio, ele veio pregando o quê? O evangelho do reino. Jesus inaugurou o reino quando ele veio. O reino de Deus chegou, disse Jesus. Eu estou aqui. Eu sou aquele que foi prometido lá no Velho Testamento. Eu sou aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Eu sou aquele que foi prometido, que sou descendente de Abraão, a quem foi feita a promessa de Deus, de que por meu intermédio seriam abençoadas todas as famílias da terra. Eu sou da linhagem de Davi, do grande rei Davi. Eu sou o filho de Deus. E eu estou aqui. E eu vim para inaugurar o reino, para dar início ao reino. Tanto é que Jesus começa pregando como? Arrependei-vos e crede do Evangelho
Porque o reino de Deus está próximo, está aqui, ó. Vocês podem tocar nele, né? Podem pertencer ao reino. Então, Jesus inaugura o reino. A palavra milênio só aparece aqui nesse texto de Apocalipse, em nenhum outro lugar da Bíblia. Só aqui, porque é uma linguagem figurada, né? Uma linguagem figurada. Então, Jesus, ele inaugura o milênio, e nós estamos vivendo um milênio que vai até quando? Vai até lá na segunda vinda de Jesus. Então, veja bem, o reino de Deus foi instalado aqui na terra, foi inaugurado, e nós estamos vivendo agora esse período, e ele será consumado lá na frente. Será consumado. Eis que estou convosco, disse Jesus, até a consumação dos séculos, até a consumação, até o fim. Então, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Bem-aventurados os que participam do quê? Da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É quando você saiu da morte para a vida. Você ressuscitou. O que Paulo fala aos Colossenses? Portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão lá do alto e pensai nas coisas do alto. Colossenses 3. Então, a primeira ressurreição qual é? É quando você saiu da morte para a vida. Na linguagem bíblica, houve uma ressurreição. Paulo diz em Efésios 2, que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Delitos e pecados, estávamos mortos. Porque se não participar da primeira, não vai participar de segunda, nem de terceira e nem de quarta. Certo? Onde vivíamos nós sem Jesus? Nós vivíamos debaixo do império das trevas. O que Deus fez em Cristo? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos quem? Nós somos o povo do reino. Somos o povo do reino. Nós somos o povo do Cordeiro, comprado com o sangue de Cristo, né? Então, essas pessoas, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, não falou? E ele delegou para nós a autoridade também, para que em nome dele nós pudéssemos anunciar o Evangelho, não é isso? E delegou para nós. Então, nós já estamos reinando com Cristo. Já reinamos com Ele durante o milênio. Depois, quando falar de novo céu, nova terra, aí é para a eternidade. Mas é uma realidade presente aqui. Muito bem. Então, essas pessoas são bem-aventuradas. 22:7, vamos ler a outra aí. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve, né? Novamente, ele já falou lá em cima, os que praticam, e aqui, aqueles que guardam as palavras da profecia, aqueles que praticam as palavras da profecia deste livro. Esses são felizes, esses são bem-aventurados, né? Sempre a promessa de Jesus, de que ele vai voltar. Lembrando que o livro do Apocalipse, ele fala da realidade atual, ele fala do passado, fala da nossa vida atual, e sempre ele joga para o futuro, porque nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Aqui neste mundo passamos por dificuldades, por tribulações, alguns mais, outros menos. Hoje, exatamente hoje, há muitas pessoas em muitos países que estão debaixo de grande perseguição, Então, mas nós temos uma esperança. O nosso negócio não é aqui, na terra, do jeito que ela está. Nossa passagem aqui é temporária. Então, João, na sua visão, nas suas visões, ele nos aponta sempre para o futuro.
Inclusive, nós já lemos, há várias cenas aqui no Apocalipse, descrevendo o céu, né? Os louvores e tudo mais, a multidão dos remidos, aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus, e etc. Né? Muito bem. 22:14. Então, felizes os que lavam as suas vestes. Como que essas vestes são lavadas? Pelo sangue do Cordeiro. Felizes aqueles que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, para que tenham direito, né, à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, esse é o conceito de felicidade, de acordo com o livro do Apocalipse. Como eu falei, é um conceito bem diferente do sistema, né? O sistema oferece, são outros conceitos, outros valores, porque Apocalipse também fala dessa luta, né? Fala da luta entre Jesus e o dragão, né? Entre a maneira de Deus pensar, os valores de Deus e os valores do mundo, entre a religião chamada verdadeira, né? Que é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, e as falsas religiões, né, que não são centralizadas na pessoa de Jesus. E essa luta, então, que se trava. E aqueles que são do Cordeiro, eles são perseguidos aqui neste mundo. Né? São perseguidos porque o dragão não está contente com eles. Né? Eles incomodam. Quando você, no meio da mentira, você fala a verdade, só você falou a verdade, você acha que vão bater palma para você? Não é? Quando você chega na sala e é dia de prova e o professor não dá prova, você fala, professor, hoje tinha prova, né? Você está sendo honesto. Você está sendo honesto, mas você vai comer fogo, né? Ou quando todo mundo cola e você é o único que não colou, você é de bobo, trouxa, né? Mas você é do Cordeiro. Você não é da besta, você é do Cordeiro. Você é gente do Cordeiro. Né? E gente do Cordeiro tem outra maneira de ser, tem outra maneira de agir, tem outra maneira de viver. Né? Que nem sempre é agradável para pessoas. Há pessoas que, por serem do Cordeiro verdadeiramente, que tem gente que fala que é, mas não é, né? Fala que é, mas a conduta não mostra que é. Mas tem gente que é do Cordeiro e vive como do Cordeiro, né? Tem pessoas que perdem o emprego por causa disso, né? Porque se onde ele está, eles não são honestos, e honesto ali não tem vez, ele vai perder o emprego, é o preço, né? É o preço. Mas é melhor ficar do lado do Cordeiro, do que ficar do lado da besta. Né? Bom, juntando a isso, nós temos em outros textos da Bíblia conceitos de felicidade. Né? Coloquei mais alguns versículos aí para as nossas considerações. João 13:17. Quem pode ler para nós? Não? Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Não, está certo. Continua. Continua, Tiago. Só para pegar o contexto. É o 16, né? Lá em cima está 17, mas eu peguei o 16 por causa do contexto. Leia de novo, mas sem gaguejar, tá? Vai. É. Aqui o contexto é quando Jesus lavou os pés, né, dos seus discípulos, certo? Então, disse, vocês serão bem-aventurados se vocês estiverem imitando o meu exemplo, e fazendo aquilo que eu fiz, servindo as pessoas. Né?
Atos 20 e 35, outra pessoa pode ler? Mais bem-aventurado é dar do que receber. O sistema fala como? Hã? Contrário. Hã? Ganhar, 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 ganhar. Palavra de ordem é mais, sempre mais. Ganhar, 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 ganhar. Né? Aqui, no conceito do reino de Deus, é diferente. Feliz e bem-aventurado é aquele que abre a sua mão para dar, para socorrer. Né? E Paulo está lembrando as palavras do Senhor Jesus. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. O sistema mede por aí, né? Pelos bens, pelo tipo de carro, tipo de casa, é medido por aí. Mas, no reino de Deus, os valores são outros. Vamos lá. Outra pessoa, Romanos 4, 6 a 8. E assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, ou não atribui culpa. Então, bem-aventurado, né? Aquele que tem os seus pecados perdoados. Né? É bem-aventurado os que têm os pecados perdoados ou não? Culpa, libertação da culpa. Os nossos pecados trazem culpa para nós, né? Às vezes ficamos lembrando de coisas que fizemos lá atrás. Né? Culpa. Jesus morreu para nos libertar da culpa, dos pecados e tudo mais. Aí saiu aí essa folha que não estava no programa, né? Introdução ao livro de João. Mas pode falar que é bom também, né? Vamos ler que é bom. Palavra de Deus, alguém leia. Está fora do contexto aqui, mas é Apocalipse, né? Posso falar? Após falar da natureza, da origem, do propósito, de como as coisas aconteceram e de declarar que são bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia. Temos no verso 4 a introdução do livro propriamente dito. João e 7 igrejas se fizeram na Ásia. Era essa a maneira mais comum como os autores das cartas se identificam. Exemplo, Judas, servo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa é a introdução do livro, é que ficou aqui, né? Eu bati essa outra e ficou essa aqui. Mas tá bom, né? Tá legal, né? É a palavra de Deus, né? A maneira como eles se identificavam, sem ostentação, né? Sem prepotência. Eles se apresentavam assim como escravo de Jesus, apóstolo de Jesus, que tinham essa autoridade recebida dele. Mas veja que era muito comum, né? Judas, escravo de Jesus Cristo, Simão Pedro, escravo e apóstolo, Tiago, escravo de Deus, do Senhor Jesus, Paulo, escravo de Deus. Eles eram bem humildes, eles não apresentavam o currículo. O currículo dele é esse aqui. Qual é o seu currículo? Eu sou servo dele, sou escravo de Jesus. Ele me comprou com o sangue dele, e é para ele que eu vivo, ele é o meu Senhor. E no caso daqueles que foram chamados para serem apóstolos, veja que o Judas não fala que ele é apóstolo, né? Ele fala que ele é servo de Jesus. Não obstante ser irmão de Jesus, mas ele não era daquele grupo, né? Assim, nem o Judas, né? Irmão de Jesus, se designava apóstolo, o que dizer de outros? Né? Simão Pedro era, né? Muito bem, então, feita a introdução do livro do Apocalipse. Vou começar tudo de novo. Feita a introdução. Vamos lá. Não, isso é uma prova que eu não fico escrevendo bobagem no computador. Se a pessoa se sai aqui, tá louco, estava lascado, né? Puxa vida.
É bom ler antes de imprimir. Bom ler. Tiago 1,12. Alguém leia, está embaixo aqui. Gente. Bem-aventurado é aquele que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então. Deu uma gaguejada? Deu o quê? Deu uma patinada assim. A embreagem patinou, né? Aí deu uma engatada assim. Tá certo. Então, engatou ali. Aí foi embora, né, Aramis? É que você pegou uma subidinha, né? Assim, aí teve que ir uma marcha. O bicho não aguentou. Somos provados aqui nesse mundo ou não? O que é que vocês acham? Somos tentados aqui neste mundo? Somos provados e tentados, né? Às vezes a mesma circunstância pode servir para uma provação ou para uma tentação, né? Se a gente não ceder à tentação, a gente é aprovado, né? Então, bem-aventurados aqueles que perseveram na aprovação, a perseverança, que é uma coisa complicada e difícil, né? Só mesmo por Deus, né? Tiago 1,25. Mas é aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz, bem-aventurado naquilo que fizer. Tá, então, se persevera na prática da palavra, traz a liberdade, persevera nessa lei, não esqueceu as coisas que ouviu, né? Porque é fácil a gente esquecer, né? Não esquecendo, mas praticando, esse será bem-aventurado no que fizer. Promessa da palavra. E para terminar esses 2 versículos de Pedro aí. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, insultados e ofendidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, bem-aventurados. Veja que muitos deles falam de sofrimento, de perseguição, né? E falam da perseverança. É isso aí. Então, esse é o conceito de felicidade, de acordo com Deus e a palavra de Deus. Ainda tem o outro texto, outros textos aí. Salmo 1, por exemplo, que fala sobre esse conceito. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Então, esse é o conceito de Deus, de felicidade. E isso está registrado no Apocalipse também, né? Fechando a revelação e tudo mais. Então, e daí, como é que é a nossa situação hoje? Como é que nós devemos viver, né? Como é que devemos viver? Atrás do que nós estamos correndo, né? O que é que esses conceitos aí de felicidade falam para nós? Falam para mim, falam para você, né? O quê? O que é que significa se nós já passamos pela primeira ressurreição e estamos reinando com Cristo? O que é que significa? Como deve ser a nossa conduta aqui neste mundo, né? Acho que ninguém discorda que o mundo está num caos, né? Alguém discorda que o mundo está num caos? Ninguém discorda, né? E Deus está, então, chamando as pessoas ao arrependimento, né? Vendo as trombetas, as taças da ira de Deus. Amanhã de manhã quero falar sobre a ira de Deus.
as taças da ira de Deus, e a expectativa de Deus era que as pessoas se arrependessem, né? Se arrependessem e crescem. Mas não foi isso que aconteceu, né? Olha aí, Apocalipse 9:20, vamos recordar. Depois que a sexta trombeta é tocada. Alguém leia 9:20 e 21. Será que é real esse retrato aqui do mundo hoje? Hã? Mas nem assim se arrependeram. O pecado é uma coisa assim, é uma obstinação, né, contra Deus. Somos seres obstinados, né? Nem assim se arrependeram. Com os avisos, basta comparar uma vida e outra, né? Nem assim quiseram mudar de vida. Que pena, né? Que não se arrependeram. E lá quando fala das taças ali da ira, a mesma coisa, né? Veja aí, as taças já passamos por elas, né? Capítulo 15. As taças, é capítulo 15 e 16, né? Que fala que eles, além de não se arrepender, blasfemaram contra Deus, né? Está aí num desses flagelos aí. Aqui, 16:11, né? Começando no 10, derramou o quinto, né, o anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram a Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Blasfemaram, mas não se arrependeram. Então Deus está fazendo de tudo para que as pessoas se arrependam e creiam nele, né? Deus está fazendo de tudo. E nós, como povo de Deus, qual é o nosso papel aqui neste mundo? Qual é o nosso papel? Nós somos o povo da verdade, né? O povo que procura viver a verdade e falar a verdade. Esse é o povo do Cordeiro, né? Tem gravado na sua testa e nas suas mãos, segundo a linguagem do Apocalipse, este número, né? Somos selados com o Espírito Santo, né, da promessa. Sábado que vem nós vamos falar sobre a besta e o dragão, né? As duas bestas e o dragão, capítulos 12 e 13. Né? Então, tem muita gente preocupada em saber qual é o número da besta, né? Tantos livros já foram escritos sobre isso, tantas pessoas já foram identificadas como a besta, e a besta está aí, né? Qual é o número da besta? A besta é a besta. Então, muita preocupação, né, em descobrir qual é esse número. Será que é o fulano? Será que é o outro? Quem será que é? Olha o 14:1. Leia o 14:1 para você ver. É Apocalipse 14:1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome
Está vendo? Traziam na testa o nome dele e do seu pai. Só que as pessoas se preocupam com a testa da besta, né? Besta é o que não falta. Então precisa ter na testa o nome de quem? Do Cordeiro e do seu pai, né? Se o nome do Cordeiro está na testa, você não vai se preocupar com o número da besta, não, né? Agora, quem não tem que se preocupar com a besta, porque a besta pega, né? A besta pega. O sistema todo maquinado por ela, né? O dragão, nós vamos ver isso em detalhes aí. Sábado que vem, né? O dragão deu poder e autoridade para a besta. Ela tem autoridade, ela é poderosa. Quem é semelhante à besta? É a pergunta que está aí, né? Quem é semelhante à besta? Essa besta do mar, mas tem a besta da terra também. Besta da terra que é subserviente da outra, que depois é chamado de falso profeta, né? Então, se você já tem o número do Cordeiro na sua testa, meu amigo, levante a mão para o céu e agradeça. E quem não tem que se preocupar sim com a besta, né? Nós não, né? Nós não. É claro que todo o sistema e o próprio diabo não fica feliz com tudo isso, né? Ele segue o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Apocalipse 12 fala que ele desceu à terra, ele está furioso, sabendo que ele tem pouco tempo. Os dias dele estão contados, né? Estão contados. Nós, em Cristo, temos uma eternidade pela frente. Novo céu e nova terra, né? Eternidade. Mas o diabo está com os dias contados. Por isso que ele está furioso, procurando desestabilizar, usando a mentira, o engano, e para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, o que cabe a nós aqui? Viver de acordo com a verdade da palavra de Deus. Deus é justo. Deus é o justo juiz. Nós somos as pessoas que representamos Deus e o seu caráter aqui nesse mundo, né? Os deuses da antiguidade eram todos charlatães, né? Um enganava o outro, roubava, mentia. Os deuses gregos, se você pega, por exemplo, só tinha malandro, não? Os deuses gregos, só malandro. Os outros deuses que exigiam sacrifícios humanos e de crianças, aí Deus diz: eu sou o único Deus, falando para o povo dele. Sou o Deus da verdade. Sou o Deus da verdade. Sou o Deus do amor. E a verdade julga as pessoas. Como é que eu sou julgado? Pela verdade. Pela verdade. Então, somos desafiados, que Pedro fala, a vivermos com sabedoria durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra, né? E nós somos as pessoas que somos incumbidos de proclamar o reino de Deus, dizer para as pessoas: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Como igreja, nós precisamos expressar essa verdade. Se as pessoas quiserem saber como é o reino de Deus, precisam olhar para nós. Mas será que eles vão ver o reino de Deus em nós? Ou nós estamos vivendo igual a eles? Quero terminar lendo 1 João, capítulo 3, versículo 2. Alguém que achou, pode ler, por gentileza? 1 João 3, 2. Sabemos
Então, já somos filhos de Deus, certo? Já fazemos parte do reino. Já fomos transportados das trevas para a luz. Já saímos dessa situação. Estávamos mortos em nossos pecados, mas agora estamos vivos, em Cristo, né? Então, João está dizendo, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Já somos, mas aguardamos ainda um futuro, o que vai ser? Um corpo glorificado, novos céus, nova terra, né? Enquanto isso, nós estamos aqui. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Um dia seremos semelhantes a Ele. Aqui ainda temos esse corpo, a maldade dentro de nós, o pecado, tudo isso que habita em nós, né? Mas um dia seremos semelhantes a Ele. E enquanto esse dia não chega, nós somos desafiados a viver os valores de Deus e anunciar o reino. O reino de Deus está próximo, está disponível. Que Deus dê graça para mim e para você, para que a gente viva um pouco dessa maneira, pelo menos, né? Vamos orar, vamos orar. Queria convidar o Ismael e o Walter para orarem por nós aqui. Orarem por nós, que Deus esteja presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos estar, né, diante daquilo que a gente ouviu, essa realidade, né, da bem-aventurança, né? E como podemos ser felizes, por certo, só vivendo na fonte da felicidade, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é pleno de vida, pleno de felicidade, é nesse relacionamento e que vamos podendo, pela graça dele, estar reinando com ele aqui. E o que será, então, quando pudermos vê-lo exatamente como ele é, sem mais nenhuma restrição, né, de toda a nossa limitação do pecado, e quando vamos estar eternamente com ele. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer a revelação para o coração de cada um de nós, desta graça que é podermos viver contigo aqui neste mundo de sofrimento, de tribulação, mas também, ó Deus, quando podemos desfrutar de momentos de tanto gozo, de tanta alegria, e a realidade, ó Pai, da Tua presença em nós pelo Teu Espírito. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando o coração de cada um aqui. Os jovens que aqui estão, com tanta expectativa, Senhor, com relação ao seu futuro. Mas, ó Pai, que o Senhor possa mostrar a cada um deles que com o Senhor Jesus Cristo, eles podem estar seguros de que têm uma vida de triunfo, independente de todas as circunstâncias. Que em Cristo Jesus, eles têm a garantia de que vão passar por este mundo e vão estar com o Senhor por toda a eternidade. Mas antes que chegue o final da corrida, podem saber, ó Deus, que vão estar correndo com o Senhor Jesus e a vida assim tem tanto sentido. Muito obrigado pelo preço que o Senhor Jesus pagou
morrendo em nosso lugar. Muito obrigado, porque Ele ressuscitou, e o que Ele nos oferece não é nada menos do que a sua própria vida, para vivermos aqui para o louvor e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.